Fala DevPro, seja bem-vindo à jornada rumo à primeira vaga. Essa é a segunda aula dessa semana, onde você terá acesso a um plano claro, com um passo a passo completo para você finalmente conquistar a sua primeira vaga como programador e iniciar a sua carreira à prova de crise. Se você não aguenta mais esse excesso de linguagens e tecnologias que só tiram o seu foco na hora de estudar, se você não aguenta mais não saber o que estudar, porque cada pessoa te indica um caminho diferente. Se você não aguenta mais não saber qual caminho seguir. Se você não aguenta mais se sentir confuso, frustrado e inseguro, fica aqui comigo que hoje eu vou te mostrar como estudar de forma focada e fugir da confusão da internet. Mas antes disso, se você não assistiu a primeira aula da jornada, eu sugiro que você pause agora esse vídeo e toque no link aqui de cima e assista. É importante que você faça isso por dois motivos. Primeiro, para entender a oportunidade que eu estou te apresentando. E segundo, porque foi nessa aula que eu ensinei como instalar as ferramentas necessárias para você poder construir um projeto real. Na aula de ontem, eu te mostrei a oportunidade que você tem nas mãos. A quarta revolução industrial está acontecendo. O modo como você consome, o modo como você se comunica, o modo como você interage. O nosso dia a dia foi tomado completamente pela tecnologia. E onde tem tecnologia, tem código por trás. Essa nova era traz, junto consigo, um oceano de oportunidades profissionais. Só que para você aproveitar essas oportunidades, você precisa saber programar. Na aula de ontem, você viu também o grande problema que te impede de conquistar a sua primeira vaga como programador. A falta de foco causada pelo excesso de informações e conhecimento que temos na internet. Por causa dessa falta de foco, você fica cada vez mais perdido e não sabe qual caminho seguir. É essa falta de foco que te deixa confuso, te deixa frustrado, te deixa inseguro, te deixa desanimado. É essa falta de foco que te faz se sentir péssimo. Eu resolvi declarar guerra contra toda essa confusão e falta de foco, que só te afastam da sua primeira vaga. Foi por isso que eu decidi fazer essa jornada aqui, para te ajudar a atravessar esse abismo gigante que separa você da sua primeira vaga. E eu vou te ajudar através de um passo a passo completo que vai, de uma vez por todas, te fazer conquistar o seu objetivo. A jornada rumo à primeira vaga vai te transformar em um DevPro. Ah, mas eu preciso te avisar, hein? O que eu vou te ensinar aqui não é uma fórmula mágica. Não vai ser do dia para a noite que você vai conquistar a sua primeira vaga. Você vai precisar se dedicar bastante. Você precisa se comprometer com o seu objetivo. Afinal, estamos falando do pontapé inicial para a sua carreira à prova de crise. Mas uma coisa eu te garanto, o plano que eu vou te apresentar aqui vai te fazer conquistar a sua primeira vaga muito mais rápido do que através dos métodos tradicionais. Foi o que aconteceu com a Val Araújo, nossa aluna que começou do absoluto zero e conquistou a sua primeira vaga em menos de 6 meses. Veja o que ela tem para dizer. Olá, eu sou a Val, sou engenheira de produção. Bem, no início da pandemia eu senti que eu iria precisar estabelecer um processo de transformação na minha vida profissional, né? Só que eu não sabia muito bem por onde, assim, não tinha muita ideia. Aí pedi orientação de um amigo meu que é desenvolvedor, né? Aí me falou sobre o Python, comentou que pelo meu perfil daria super certo e tal, então eu fiquei meio assim, porque nunca imaginei isso, mas resolvi encarar e falei, vamos ver, né, o que vai dar. Fui na internet, busquei um curso, mas meio sem saber, assim, porque é uma coisa completamente nova para mim. Vi os vídeos do Renzo, falei, não, vou encarar isso, eu vou ver para onde que dá. E fui, e eu posso dizer o seguinte, foi transformador para mim, porque eu descobri coisas assim que eu nem imaginava. É como se eu estivesse vivendo em uma Matrix com um monte de coisa rolando e eu não sabia. E para mim foi um divisor de águas. Hoje eu tenho uma direção a seguir, né? Para quem está começando do zero, não tenha medo, porque o pessoal contribui muito, ajuda muito, né, com as dúvidas. E assim, o que a pessoa precisa é colocar na cabeça que vai dar certo, acreditar, não desistir na primeira dificuldade, buscar ajuda mesmo e ter disciplina. Muita disciplina, que eu posso afirmar que vai dar certo.
tradicional rumo à primeira vaga sempre foi a faculdade. Acontece que hoje em dia existem diversos outros caminhos. Metade dos desenvolvedores do Brasil não possui ensino superior. A verdade é que o mercado de tecnologia cresceu muito nos últimos anos e a faculdade simplesmente não acompanhou esse crescimento. Eu imagino que agora você deve estar se perguntando: ué, mas se as faculdades não conseguem formar os profissionais que o mercado de tecnologia precisa, quem é que vai formar? Pois é, as comunidades de programadores tentam, com muito esforço e com uma generosidade imensa dos seus membros, resolver esse problema. São encontros, meetups, palestras, mini-cursos, eventos de tecnologia, lives, tutoriais. Praticamente todo esse trabalho é feito de forma voluntária por pessoas que trabalham com tecnologia, amam tecnologia e têm como único objetivo compartilhar conhecimento e ajudar quem está começando. Só que, lembra que na primeira aula eu te disse que praticamente todo dia surgem novas tecnologias, linguagens e frameworks? Pois é, quanto mais novidades, maior a quantidade de assuntos diferentes para aprender. Por mais que essas pessoas sejam muito bem intencionadas, esse é um dos motivos de termos tanta confusão e falta de foco. E sim, são conteúdos com muita qualidade, mas sempre com foco no ensino técnico e nesses milhares de novas tecnologias. Hoje em dia, existem milhares de pessoas ensinando como programar, mas até hoje eu não vi ninguém que te ensine como conquistar a sua primeira vaga, e é por isso que eu resolvi fazer essa jornada. Como eu disse na primeira aula, conquistar a sua primeira vaga como programador é muito mais simples do que parece e está ao alcance de qualquer pessoa comum. Diferente do que muita gente diz por aí, para conquistar a sua primeira vaga, você não precisa ser um gênio da matemática. Você não precisa ter um supercomputador. Você não precisa sequer falar inglês. Para isso, você não precisa saber diversas tecnologias, diversas ferramentas, diversos frameworks. Para entregar software que resolva problemas, você precisa dominar os princípios básicos de apenas uma tecnologia e nada mais. E sim, é isso mesmo que você ouviu. Para conquistar a sua primeira vaga, você só precisa escolher uma área, dominar os conceitos básicos de uma linguagem e aprender os fundamentos de um framework. Simples assim. Você não precisa ser um full stack, você não precisa aprender a nova tecnologia da moda, você não precisa saber Docker, Kubernetes, JavaScript, redes, bancos de dados, serverless, AWS, você não precisa saber nada disso. E eu vou repetir aqui de novo. Para conquistar a sua primeira vaga, você só precisa de uma área, uma linguagem e um framework. E eu vou te ajudar com isso. Primeiro passo, escolha uma área para se dedicar. Vamos começar escolhendo uma área. No mundo da programação moderna, existem basicamente 3 grandes áreas. Back-end, que cuida do que acontece no lado do servidor, front-end, que cuida do que acontece no lado do computador do usuário, e mobile, que cuida do que acontece no celular do usuário. E eu não vou mentir para você, em qualquer uma dessas áreas estão chovendo oportunidades. Mas eu tenho a minha área predileta, que inclusive é a área em que eu me formei e que eu atuo até hoje. A melhor área para se começar é o back-end. Mas por que você deveria escolher o back-end? Simples, porque absolutamente todo sistema atual construído precisa de um back-end para funcionar. O front-end precisa do back-end. Os programas de celular precisam do back-end. Enfim, sem back-end, nenhum sistema ou aplicativo funciona. Por isso, eu ensino e recomendo essa área. Segundo passo, escolha uma linguagem para aprender. Agora vamos escolher uma linguagem para aprendermos. E eu imagino que você já deve estar desconfiando qual linguagem vamos escolher. Então, exatamente, hein? Nós vamos aprender Python. Dá uma olhada nesse gráfico. Ele nasceu de uma pesquisa feita pelo site Stack Overflow, a maior comunidade de desenvolvedores da internet. Quase 65 mil desenvolvedores dos mais variados níveis de experiência e espalhados por todo o mundo responderam à pesquisa. Estes desenvolvedores elegeram Python como a 4ª tecnologia mais popular para se trabalhar. Acontece que HTML, CSS e SQL não são consideradas linguagens de programação. Ou seja, Python é a 2ª linguagem mais popular do mundo, perdendo apenas para JavaScript. Mas então, por que aprender Python ao invés de aprender JavaScript?
Porque Python é muito mais simples de se aprender. O fato do JavaScript estar em primeiro lugar é por mera questão de conveniência. Todos os navegadores, basicamente, só sabem interpretar JavaScript. Quem trabalha com front-end é obrigado a saber usar JavaScript por causa disso. Então, focando na produtividade dos seus times, algumas empresas começaram a desenvolver formas de utilizar o JavaScript também no lado do servidor. Faz até algum sentido, já que é muito difícil achar novos programadores. As empresas acabam aproveitando os programadores que já estão na equipe. Acontece que o JavaScript é uma linguagem sem padrão, que possui diversas falhas. É bem mais complicado de se aprender JavaScript. Tanto que precisaram criar o TypeScript, que é uma outra linguagem que depois de pronta, passa por um processo de conversão e acaba se tornando JavaScript para aí sim ser executado no servidor. Olha só o tamanho dessa confusão e dessa complexidade. Com Python é totalmente diferente. Inicialmente ela foi criada justamente com o objetivo de facilitar o aprendizado da programação para alunos iniciantes. Um código escrito em Python é simples de se escrever e simples de se ler. Mas não se engane, a linguagem Python é muito poderosa. Você pode usar Python em praticamente todas as áreas da programação. Resumindo, com Python você vai aprender a programar muito mais rápido. Aprender Python vai encurtar ainda mais o caminho rumo à sua primeira vaga. Terceiro passo: escolha um framework para dominar. Um framework é um conjunto de códigos prontos que podem ser usados no desenvolvimento de sistemas. O objetivo de se usar um framework é ganhar tempo e, ao mesmo tempo, qualidade no desenvolvimento. Todo bom programador de back-end domina pelo menos um framework. E o framework que você vai dominar é o Django. E sim, de fato existem vários e excelentes frameworks de back-end construídos com Python. Mas o Django é o mais utilizado e também o mais completo. O Django é utilizado em mais de 80 mil sites e figura entre os 10 frameworks mais utilizados na internet. Só para você ter uma ideia, o Instagram, que é a terceira maior rede social do mundo, é escrita em Django. Além disso, a NASA, o Dropbox, o Spotify e até o YouTube são algumas das empresas que usam Django em pelo menos uma área da empresa. Eu costumo dizer que, se você domina os fundamentos básicos do Django, você terá capacidade plena de resolver a grande maioria dos problemas que pintarem na sua frente. Quarto passo: encontre um problema real para resolver. A melhor forma de aprender a programar é praticando. E a melhor forma de praticar é simular situações da vida real. É por isso que eu decidi desenvolver um sistema real junto com você. E sim, o URL Reduce é um sistema real que inclusive é utilizado internamente aqui na Python Pro. A vantagem de aprender simulando situações do dia a dia de um programador é que você terá contato com os obstáculos e dificuldades que aparecem pelo meio do caminho. E agora se lembrem, para conquistar a sua primeira vaga, não basta estudar, você tem que saber fazer. E a melhor forma de aprender a fazer é fazendo. Bom, eu acho que depois de tudo isso que eu te falei, você já tem muito trabalho para fazer. Por isso, chega de conversa e vamos colocar em prática tudo que aprendemos hoje. Então, bora codar! Vamos então para a parte técnica DevPro. Nós vamos fazer um projeto, o URL Reduce, que vai ser um encurtador de URL. Eu estou aqui na página do Bitly, por quê? Porque ele é um encurtador de URL para você entender qual é o problema que a gente vai resolver. Por exemplo, você pode querer ter aqui, por exemplo, deixa eu entrar na página do Google e de repente eu vou fazer uma pesquisa aqui sobre Python Pro. E ele vai me levar neste resultado aqui. E observe que essa URL aqui é imensa, porque ela tem vários detalhes sobre qual é a pesquisa que eu fiz, de onde eu fiz, e ela fica muito grande para eu compartilhar com uma outra pessoa. O que o Bitly faz? Ele deixa eu colocar o resultado daquela URL aqui e clicar neste botão para encurtar. E aí, olha o tamanico que ficou aqui. Qual que é a ideia aqui? Quando eu copio esta URL e coloco aqui, ele vai fazer o que se chama de redirecionamento. Tá vendo? Me levou exatamente para aquela mesma URL. Então, este vai ser o problema que nós vamos resolver aqui na prática. Mas antes de começarmos a resolver o nosso problema, vamos entender a ferramenta que a gente vai utilizar para isso, que é o Django, que a gente já instalou na aula anterior.
Para te falar como o Django funciona, eu vou ter que te fazer um breve resumo sobre como a internet funciona. A internet funciona desta forma aqui. Quando eu digitei alguma coisa lá, google.com, e dei um Enter, na realidade, o que o nosso navegador fez foi uma requisição HTTP, que está aqui nessa seta em vermelho aqui. Isso foi atendido por um servidor web e, ao receber esta requisição, o nosso servidor web produziu uma resposta. E essa resposta foi enviada então para o nosso navegador, que consegue interpretar e mostrar para a gente na tela o resultado dessa resposta HTTP. Se você tiver curiosidade, eu coloquei aqui um exemplo de um arquivo que representa essa requisição HTTP. Olha lá, normalmente ela tem essa primeira linha aqui, onde tem um verbo HTTP, por exemplo, aqui um verbo HTTP do tipo get. Aqui tem o path de onde você tem que bater, que é onde ele bateu no domínio. Por exemplo, aqui o path /search, que vai até esse ponto de interrogação aqui. E aí vão todos os detalhes, quem é o host, ou seja, naquele caso google.com, alguns cabeçalhos e o corpo da requisição em si, que aqui nesta chamada get é tudo o que vem depois do ponto de interrogação aqui. Então, este é o resumo da internet. Você manda um arquivo com uma requisição e manda de volta um arquivo de resposta que é muito parecido com esse aqui, inclusive, normalmente com um corpo com as informações necessárias. Então, o problema que o Django vai resolver, ele vai facilitar para a gente a leitura desse arquivo, na verdade a gente nem precisa saber que esse arquivo existe, e a produção dessa resposta, que também a gente nem fica sabendo que este arquivo existe. Então, nesse momento inicial, eu quero mostrar para você como é que o Django nos permite receber esta requisição HTTP e produzir uma resposta. Então, vamos lá para o nosso PyCharm para a gente criar a nossa chamada primeira rota, que vai atender às nossas requisições. Bom, o Django nos fornece uma arquitetura de apps, de maneira que nós consigamos criar a nossa aplicação app através de pequenas partes, porções menores, que são chamadas de apps. Assim como o Django nos forneceu um comando para a criação inicial do nosso esqueleto de projeto, ele também nos fornece um comando para a criação do esqueleto inicial de uma app. Neste momento, nós estamos aqui na raiz do nosso projeto. Foi aquela pasta que eu criei chamada Projeto DevPro. Eu quero criar as minhas apps dentro do pacote DevPro aqui. Para conseguir fazer isso, eu tenho que alterar o diretório corrente dentro do meu terminal. No Windows e no Linux, para mudar o diretório, você vai utilizar o comando cd, que vem de Change Directory. E aí eu vou dizer o nome do diretório para o qual eu quero mudar. No caso aqui, DevPro. Então eu vou dar um Enter aqui. E aí eu preciso rodar o seguinte comando, Python, e eu quero rodar aquele nosso arquivo manage. Só que o problema é que agora eu estou na pasta DevPro, que fica uma pasta abaixo aqui da hierarquia. Então, como é que eu vou acessar o manage.py? Para indicar no terminal que eu quero navegar até uma pasta superior, eu vou colocar aqui, olha, ponto. E depois disso eu vou colocar um barra e eu estou no diretório projeto DevPro. E eu vou acessar o arquivo manage.py. Uma vez que eu acesso o meu manage.py, que é sempre o arquivo que faz a interface para mim com o Django, eu vou rodar o comando start app para inicializar uma app e eu preciso dar um nome para ela. Então o nome semântico que eu vou dar para essa app aqui será de encurtador. Vou pressionar aqui o Enter e veja o que vai acontecer aqui dentro do DevPro. Ele criou uma pasta com diversos arquivos aqui dentro, que nós vamos estudar durante esta jornada aqui. O primeiro dos arquivos que eu quero te mostrar é o arquivo de views. Neste arquivo de views é onde nós vamos escrever as funções que vão receber a requisição HTTP e produzir uma resposta. Para você criar uma view, você pode fazer isso com uma simples função. Então, def, e aí eu vou criar aqui a redirecionar. Essa função, como vai servir sempre para receber uma requisição, eu tenho sempre que criar um primeiro argumento aqui,
que vai ser justamente a minha requisição HTTP. Aí eu vou colocar aqui 2 pontos e por enquanto eu não vou fazer nada com esta função aqui. Uma vez criada esta função, um problema que todo framework web tem é o seguinte: dado um tipo de requisição, normalmente de acordo com o seu path, qual é a função que a gente vai executar para produzir a resposta? Para fazer este mapeamento, nós vamos utilizar aqui este arquivo URLs, que inclusive já está mais ou menos pronto aqui com a nossa página de administração que a gente também vai estudar durante essa jornada aqui. Então, como que funciona aqui? Eu tenho uma lista de paths, que é um elemento fornecido pelo Django. Aqui nós vamos colocar a string que contém então a parte do encurtador, que normalmente eu chamo inclusive de slug aqui. E eu vou levar este slug em uma função da minha view. Então, como que vai funcionar aqui? Olha, eu vou colocar mais um elemento aqui nessa lista e vou dizer o seguinte, olha, quando eu não colocar nada no meu path, eu quero levar lá naquela minha função da minha view. Então eu vou escrever aqui, olha, views, Ctrl espaço 2 vezes, é justamente a minha view que está dentro da nossa app encurtador, vamos colocar aqui, e aí eu vou colocar lá o redirecionar, que é a nossa função, sem executar a função. Então, a partir desse momento, quando eu bater sem path nenhum, ou seja, na raiz do meu site, pode ser aqui no barra ou sem nada, eu vou acessar então esta função aqui. Eu vou mostrar para você já uma funcionalidade muito interessante, que é a funcionalidade de debug do PyCharm, que foi a razão da gente ter feito o setup de rodar o servidor aqui pelo PyCharm. Eu vou rodar aqui agora, não com um play, como nós rodamos na hora do setup, mas com esse bugzinho que tem aqui. Quando eu coloco esse bugzinho aí para funcionar, eu posso colocar dentro do meu código um chamado breakpoint, um ponto de quebra. Então eu vou colocar aqui na linha 6, por quê? Porque neste breakpoint eu vou poder então observar a execução linha a linha do meu programa. E isso ajuda muito a remover os bugs que podem aparecer. Então, já estou rodando meu servidor, vou acessá-lo aqui novamente, veja o que aconteceu, ele tentou acessar, veja que ele está aguardando aqui. E por que a página não carregou? Porque na realidade, o nosso código está parado na sua execução aqui na linha 6, veja que até ficou azul. E veja que nós temos aqui a nossa requisição. Então, o que é a nossa requisição? É um objeto de alto nível em que o Django já lê aquele arquivo da requisição e apresenta vários pedaços interessantes para a gente. Por exemplo, aqui, olha, cookies, files, fala quais são os parâmetros passados aqui naquele corpo do get, o que vem depois do ponto de interrogação. Aqui ele passa o corpo para a gente que veio na resposta, nesse caso veio vazio, porque realmente nós não mandamos nada. Enfim, várias informações importantes. Olha lá o nosso path, é a raiz. Se eu não coloco nada, você está acessando a raiz do site. Qual que é o esquema, HTTP, enfim, nos dá um monte de informações já extraídas daquele arquivo. Por isso que eu falei que o framework já faz todo o trabalho sujo de ler aquele arquivo e a gente nem precisa saber que ele existe. Bom, aqui eu vou sair deste breakpoint, pode ser por aqui, olha, com esse stop out, pode ser também com run cursor, com alt F9 aqui, ou eu vou apertar no botão e ele executou. Quando eu executo, veja que ele me leva aqui para a página, mas ele está falando, olha, eu tive um erro. Por quê? Porque esta função não retornou uma resposta HTTP. Lembra que eu falei de requisição e resposta? Se a gente não enviar essa resposta, realmente vai dar um erro. Então, vamos corrigir este problema aqui enviando uma resposta. Como que eu vou enviar esta resposta aqui? Vou colocar um return e o próprio Django tem um HTTP response aqui, olha, do pacote HTTP. Sempre você usa Ctrl espaço 2 vezes no PyCharm para ele te dar o autocomplete. Quando eu acho aqui o meu HTTP response e dou Enter, veja o que ele faz aqui em cima. Ele importou para a gente esta classe aqui. E esta classe me permite produzir um objeto com uma string, por exemplo, Olá Django. Olha só o que vai acontecer quando eu agora executar este meu código aqui. Vamos
atualizar a página, ele vai executar, mas dessa vez eu vou produzir uma resposta. Então, vamos ver como fica aqui. Sair do breakpoint, olha lá, deixa eu aumentar até aqui. Olá, Django. Então, veja que a gente nem precisou saber qual é o formato desse arquivo com a resposta HTTP. Então, este é um problema que qualquer framework web precisa resolver e esta é a maneira de resolver do Django. Bom, mas para resolver o nosso problema, na realidade a nossa URL precisa atender qualquer coisa que venha depois do barra, exceto o admin. O admin vai ser algo que a gente vai estudar depois, que vai ser o admin do Django. Mas, com exceção do admin do Django, eu preciso, por exemplo, conseguir atender aqui no barra Google e ele me dá um redirect lá para o Google. Então, qualquer coisa que eu coloque aqui no meu path precisa ser recebido. Nesse momento ele deu um erro, por quê? Porque ele não conseguiu encontrar no sistema de mapeamento que nós fizemos até agora aqui, olha, nenhum path chamado Google. Então, o que a gente precisa fazer? Nós precisamos trocar este padrão de path que nós queremos aceitar aqui por esta URL aqui. Então, como eu vou fazer isso? Eu quero receber um padrão que seja válido no path. E este elemento que eu quero receber no path, ele costuma ter um nome. Ele costuma ter um nome em inglês que se chama de slug. Então, como é que eu recebo um slug aqui com o nosso Django? Você vai fazer o seguinte, ó. Você vai colocar o sinal de menor, depois o sinal de maior, e aqui dentro nós vamos definir o seguinte. Eu vou querer receber um slug, que vai ser do tipo slug. Então, a partir deste momento, o Django vai receber o parâmetro que me for passado aqui no path. Menos se ele for admin, por quê? Porque ele já foi mapeado aqui em cima o admin. Mas em qualquer outro caso, ele vai colocar pra gente o slug aqui embaixo, se for um slug válido. Um slug normalmente é um alfanumérico composto de letras ou algarismos. Então, o que eu vou ter que fazer aqui agora? Eu vou ter que informar para o Django que eu quero receber um slug aqui. Então eu vou definir pelo nome daquele parâmetro que eu dei aqui na URL, slug, eu vou colocar um parâmetro aqui. Este parâmetro recebido, eu vou até colocar aqui, ó, uma f-string e vou fazer o seguinte, 2 pontos e vou escrever o slug aqui em volta. E eu vou sair também do modo debug porque eu não quero ficar toda hora tendo que dar um F9 para sair do modo debug. O modo debug serve para quando você quer debugar algum problema. Nesse momento eu não quero, então eu vou voltar aqui com um play para ele rodar o servidor normal, e o PyCharm tá até falando aqui, olha, eu já tô rodando alguma coisa, você tem certeza que quer parar de rodar? Eu sempre dou um check aqui nessa parte da interface, porque sempre que eu tô rodando novamente, eu quero que ele pare, então para ele não ficar me mostrando essa interface aqui toda hora. Então eu vou dar aqui um parar e rodar novamente, e ele agora não vai rodar mais em modo debug, mas vai rodar em modo normal, então ele não vai parar aqui neste meu breakpoint a partir deste momento. Então vamos executar aqui e ver o resultado. Olha lá o que ele fez. Olá, Django, Google. Se eu colocar agora qualquer outra coisa aqui com números e letras e dar um Enter, ele vai conseguir me obter essa slug aqui. Bom, mas o que eu quero é fazer um redirecionamento, certo? Então vamos aprender a fazer um redirecionamento. Um redirecionamento nada mais é que é um outro tipo de resposta. Normalmente você tem os códigos de resposta. Esse tipo de resposta aqui é chamado normalmente da resposta de número 200, que é quando a página é encontrada e é fornecida pela própria resposta. Mas existem os códigos que começam com o 300, o 301 e o 302, que serve para dizer o seguinte, olha, eu não tenho esta página aqui, mas eu vou pedir para você acessar um outro endereço porque essa página estará lá. Então, o que vamos fazer aqui agora? Vamos utilizar a função redirect do Django, que vem aqui do django.shortcuts, que está aqui embaixo, e aí eu vou fazer o seguinte, eu vou pedir para que o redirecionamento seja feito para google.com. Então, de novo, agora eu vou rodar no modo debug para a gente entender aqui o que está acontecendo. Então, feito isso, eu vou fazer o seguinte aqui. Vamos tentar entender como é que vai ser o nosso fluxo de requisições. Eu vou clicar aqui no menu do navegador, vou vir aqui em Desenvolvimento Web e aqui em Ferramentas de Desenvolvimento. Veja que tem até o atalho, Ctrl+Shift+I. Esse meu navegador aqui é o Firefox, funciona também muito bem no Google Chrome. E aqui em rede nós temos quais são as requisições feitas aqui nesta página. Então olha lá, eu vou dar um Enter aqui, ele vai fazer uma chamada GET e tem lá
todo o fluxo que foi feito. Primeiro eu fiz uma chamada GET para esta URL aqui. Esta URL me respondeu com um código 302, então ele mandou a resposta para o navegador. O navegador conseguiu entender que era para eu acessar o google.com, só que ele achou que era o path com google.com. E aí não deu certo, por quê? Porque google.com não é um slug válido que a gente determinou. Ele não permite o slug que tem um ponto. E aí ele me deu uma resposta 404, que é o código de página não encontrada. Então, como é que a gente faz para corrigir aqui este problema? Vamos colocar aqui, olha, http para ele entender que não é um path que eu quero acessar, mas sim um domínio que eu quero acessar. Então eu coloco aqui o protocolo do HTTP. Vamos ver como vai funcionar agora. Eu vou tirar aqui o .com para ser um slug válido, vou apertar Enter e vejo o que aconteceu. Justamente ele conseguiu aqui fazer a chamada. Olha lá, mandou o código 302 para o Google mandou um 301 de redirect, por quê? Porque ele não gosta de utilizar HTTP, ele fez um redirect para mandar a gente para uma página segura. HTTPS é o HTTP com S seguro. Então ele mandou um redirect para a gente para o HTTPS e aí finalmente nós conseguimos obter a página, que aqui é o código 200, e ele carregou aqui o conteúdo da página com algumas outras coisas aqui, mas principalmente o conteúdo inicial da raiz da página do Google aqui no barra. Bom, tudo muito bem, tudo muito funcional, só que é o seguinte, estas URLs encurtadas, elas devem ser criadas de uma maneira dinâmica, elas devem ser criadas pelo nosso usuário. E, dado um slug, eu vou ter que identificar qual é a URL para o qual eu tenho que redirecionar este usuário. E para fazer isso, nós utilizaremos um banco de dados. E de novo, este é um outro problema que o Django também resolve. Ele resolve a nossa interface com o banco de dados. Nós vamos poder armazenar e recuperar dados do nosso banco de dados utilizando o framework Django. Para fazer isso, nós vamos utilizar aqui o nosso esqueleto e normalmente quando nós queremos acessar o banco de dados, nós vamos precisar criar modelos. Modelos são as interfaces que o Django nos oferece para podermos interagir com o nosso banco de dados. Então, como que eu crio um modelo no Django? Eu crio um modelo no Django sempre criando aqui uma classe. Então, vou criar a classe URL redirect, que vai ser um redirecionamento de URL. E o Django já me fez um import aqui em cima do models. O que eu faço com esse models? Eu vou herdar de uma classe chamada modelo, que fica ali dentro do meu models. Então olha lá, models.model. E a partir deste momento, eu consigo determinar quais são as propriedades deste meu modelo. Todas as informações que eu julgo necessárias para conseguir implementar a minha funcionalidade. Então, que coisas que eu quero aqui dentro da minha aplicação? Por exemplo, eu vou querer um destino, que vai ser para onde eu vou enviar o meu usuário. Então eu vou colocar aqui igual a models, ponto, e aí nós temos vários campos que eu posso criar. Por exemplo, eu tenho aqui um URL field, que vai me permitir então criar um campo do tipo URL. Nós colocamos o identificador do meu redirecionamento por um slug. Então o que eu vou fazer aqui? Eu vou criar também um slug, que vai ser o quê? Models.slugField, ou seja, um campo do tipo slug. Eu vou colocar aqui um tamanho máximo para ele de 128 caracteres, assim como eu vou colocar aqui um tamanho máximo aqui de 512 caracteres. E o detalhe é que esse slug ele precisa ser único. Por quê? Porque dado um slug, eu tenho que chegar em apenas um redirecionamento. A gente consegue colocar essas restrições também aqui, ó, com unique igual a true. Então o Django vai criar esta restrição no banco de dados. Se a gente tentar salvar um redirect com o mesmo slug, ele vai apresentar um erro para a gente. Por fim, eu gosto muito de colocar duas propriedades no meu modelo. Eu gosto de colocar uma propriedade que eu sempre chamo de criado em, que vai ser a hora em que este modelo foi criado. Para fazer isso, eu vou utilizar o DateTimeField, que me traz a data, a hora do momento em que esse campo for salvo, e aí eu vou utilizar aqui a propriedade AutoNowAdd igual a true.
Ou seja, eu nem preciso passar nenhum dado, mas quando este elemento for armazenado no nosso banco de dados, ele vai colocar a hora atual aqui. Um outro campo que costuma ser muito importante é o atualizado em. Esse daqui, diferente do criado em, ele vai ter a data sempre que eu fizer qualquer alteração. Então eu vou colocar auto now igual a true. Ou seja, toda hora que eu alterar, ele vai atualizar a data do atualizado em para a data do momento em que esta entidade for editada. Bom, para fazer uma testagem rápida da nossa aplicação, o Django nos fornece uma ferramenta interessantíssima que é o admin do Django, que inclusive essa parte para mim é a razão do Django ter o seguinte slogan: o framework para perfeccionistas com prazo de entrega. Então deixa eu te mostrar aqui o admin. Eu vou acessar aqui o localhost 8000 /admin/. Ele vai acessar então o nosso admin do Django e aí ele me leva para essa página de login. E no seu navegador essa página pode inclusive ficar clara, mas eu prefiro o Dark Mode, né? Para quem trabalha muito com computador é bom deixar a tela preta porque cansa menos os olhos. Mas aí tem um problema. Como é que eu vou utilizar um login e senha, sendo que eu nunca acessei esta aplicação? Então vamos resolver este primeiro problema para podermos acessar o nosso admin. Então de novo eu venho aqui para o meu terminal, inclusive eu vou aqui fazer, olha, cd ... ou seja, mude o diretório para o diretório raiz. Olha, eu estou no DevPro, quando eu executo esse comando ele vem para o projeto DevPro, que é a parte de cima. E aí eu vou criar um super usuário para mim, ou seja, um usuário que pode acessar o admin. Para fazer isso, sempre vai ser aquele início de comando com Python manage.py espaço create super user. Vou dar um Enter e veja lá, ele me dá um erro aqui, falando, olha, erro operacional, não existe a tabela auth_user. O nosso banco de dados é, na realidade, um conjunto de tabelas. Só que nós precisamos dar um formato para essas tabelas e criá-las no banco de dados. O Django já tem um formato para a tabela usuário, que fica aqui nessa tabela auth_user. Só que a gente precisa falar para o Django, olha, crie essas tabelas para mim no banco de dados. Como que a gente roda esse comando? Vai ser também através do manage, mas vai ser um comando manage espaço migrate. Quando eu dou o Enter aqui, ele vai basicamente criar todas as tabelas no nosso banco de dados aqui. Uma vez criada, vamos rodar novamente o comando create super user e olha lá, ele pergunta por um username, eu vou colocar admin. Ele pergunta por um e-mail, eu vou colocar admin@email.com e aí ele vai pedir uma senha, vou colocar aqui admin, depois admin de novo. Ele está me falando que a senha é muito fácil, mas não tem problema porque esta aplicação só está rodando no meu computador, então eu não preciso colocar uma senha grande por razões de segurança, porque só eu vou acessar essa aplicação aqui. Dou um Y aqui para confirmar a minha senha fácil e aí vamos tentar acessar agora aqui admin, vou logar. E aí veja que ele já me apresenta uma interface para eu conseguir interagir com o meu banco de dados. Por exemplo, com a minha tabela de usuários, tem lá o usuário admin que nós acabamos de criar via linha de comando, com um e-mail, um primeiro nome, um last name que nós não colocamos, mas que eu poderia, olha, aqui facilmente editar. Então posso colocar aqui, ó, Renzo, Nutitelli, posso colocar aqui vários grupos, inclusive, vou dar aqui um save. E é por isso que o Django é muito utilizado para prototipar aplicações, porque ele já te dá essa interface de administração padrão e para início de projetos isso otimiza muito o nosso trabalho. Bom, mas o que eu quero aqui? Na realidade, no fim do dia, o que eu quero é que apareça a minha tabela que eu criei aqui, que é o URL Redirect. E como é que a gente vai fazer a nossa tabela aparecer no admin do Django? Apenas fazendo uma configuração. Quando foi criada a nossa app, ele criou este arquivo aqui chamado admin. Vamos entrar nele. É aqui que eu vou registrar os meus modelos que eu quero lá na minha administração. Então, como é que a gente vai fazer isso aqui? Ó? Eu vou declarar uma classe. Normalmente, a turma chama assim, URL Redirect, que é o nome do modelo, mais um admin. E depois nós precisamos herdar de uma classe que já está aqui presente, que o Django já deixou pra gente aqui, que é o
admin, que está dentro do pacote Django.config. Então eu vou colocar aqui o admin, e aí tem um model admin, ou seja, um administrador de modelos. Aqui eu tenho a oportunidade de dizer quais são os elementos que eu quero que apareçam como colunas no meu banco de dados. Essas colunas aqui. Então, eu vou colocar aqui como colunas o seguinte. Vamos ver lá do nosso modelo, tem o destino, o slug, criado em e atualizado em. Vou até aproveitar e já levar essa turma toda para lá. Ctrl C, vou vir aqui no admin. E aí vamos utilizar algumas mágicas aqui do PyCharm. Ó, eu vou escolher o sinalzinho de igual e aí eu vou utilizar o Alt J. Olha o que ele faz. Ele coloca múltiplos cursores aqui, olha, em todos os iguais que existem. Olha lá. E aí eu vou fazer o seguinte, eu vou dar um Shift End e ele seleciona toda a linha. E aí eu já coloco aqui, olha, um vírgula. Aí eu venho aqui no início das palavras, vou segurar o Shift, clicar em Home para selecionar todas as palavras e vou utilizar aqui aspas simples para determinar a minha lista de strings aqui. Aí com Ctrl Shift J eu vou unindo aqui a linha. Então é muito importante você dominar o seu editor para facilitar o seu trabalho. Bom, o que falta aqui agora é só dizer que eu quero registrar este admin aqui para aquele meu modelo URL redirect. Como é que eu faço isso? Eu vou utilizar aqui em cima da classe um @admin.register e aqui eu vou colocar o meu URL redirect, enter, e aí ele importa aquela nossa classe lá do DevPro. Uma vez que eu tenha criado aqui este meu admin, o Django precisa saber da existência dessa minha app com os seus respectivos modelos. E para que ele saiba isso, nós precisamos configurar aqui o Django, dizendo qual é a nossa app aqui dentro de Installed Apps. Então o que eu vou fazer aqui? Eu vou colocar mais um elemento aqui no meu Installed Apps, colocando o endereço da minha app, que vai ser o quê? O nome do pacote, devpro.encurtador. Vamos salvar aqui a nossa aplicação, vamos tentar acessar aqui o nosso admin. Então, muito bom que olha aqui o que aconteceu, ele não conseguiu encontrar a página. Algumas vezes isso acontece, por quê? Porque nem todas as vezes o Django vai conseguir rodar o servidor novamente para você. Eu vou rodar aqui novamente com o run server e olha lá qual que é o erro que ele está dando. Olha, eu não consigo importar o encurtador. Cheque que devpro.encurtador.apps encurtador config name está correto. Ou seja, é nesse arquivinho aqui de apps. Tá vendo aqui o name? O name ele precisa ter o nome completo, incluindo o devpro. Então vamos colocar aqui, olha, devpro.encurtador. Vamos salvar e aí vamos tentar rodar o nosso servidor novamente para ver se acontece algum erro. Agora nenhum erro aconteceu. Vamos lá novamente atualizar a nossa página e veja quem aparece aqui, justamente o nosso URLs redirect. Só que quando eu tento acessar, ele está falando o seguinte, olha, teve um erro operacional que a gente até tinha levado antes também. Não existe tabela encurtador URL redirect. Ou seja, nós precisamos de alguma forma pedir para o Django criar para a gente o formato dessa tabela respectiva ao modelo que a gente criou aqui, este. E aí, como fazemos isso? Sempre através da nossa linha de comando. Então eu vou rodar o comando python managepy make migrations. O que isso vai fazer? Isso vai ler o nosso código e encontrar os códigos de modelos que nós tenhamos criado. Por exemplo aqui, olha lá, create model redirect e ele criou aqui numa pasta chamada migrations 0001 underline initial, ou seja, aqui dentro ele criou o nosso arquivo de migração. Uma vez que ele tenha criado, nós precisamos aplicar essa migração com aquele mesmo comando que a gente tinha rodado antes, que é o python manage.py espaço migrate. Vamos rodar aqui e olha lá, ele aplicou a migração. Vamos ver o que acontece aqui agora. Olha. Justamente ele está me retornando aqui o meu URL redirect. Então repare que esta tela ela está toda em inglês. E aí o que faz sentido? Faz sentido colocar isso em português e o Django nos permite fazer isso. Já que a gente já mexeu no nossos settings para mexer no Installed Apps, nós vamos também mexer aqui na linguagem do nosso site. Aqui embaixo tem, olha,
language code. E eu vou colocar aqui, olha, PT e aí BR. Vou salvar, vamos atualizar agora a nossa página e veja, olha, todos os textos em português. Vamos aqui agora colocar em adicionar URL redirect e aí eu tenho justamente já um formulário básico para eu colocar o meu código. Se lembra lá? http://google.com e o slug para isso aqui vai ser o Google. Vou salvar e veja que quando eu salvo, ele me apresenta aqui, olha, essa mensagem que é meio esquisita, URL de redirect object, meio esquisito, mas ele já colocou pra gente aqui a listagem. Vamos só corrigir aqui esta mensagem que aparece aqui. Para personalizar esta mensagem, eu preciso pegar aqui no meu modelo, e isso inclusive é uma excelente prática, e eu vou definir o método dunderstr, que é a representação em string deste modelo aqui. E aí eu vou colocar o seguinte, return, vou colocar uma f-string, URL redirect para, e aí eu vou colocar o seguinte, self.destino. Vamos salvar aqui outro URL redirect, por exemplo, para o http://, vou colocar até o https aqui no caso, e eu vou mandar para o pythonpro.com.br, e aí eu vou colocar aqui o slug Python Pro. Vamos salvar e veja que, olha, a mensagem que apareceu é exatamente essa aqui agora que eu coloquei lá no meu dunderstr. Agora, um problema é que a nossa data tá aparecendo aqui para mim esquisita. Por que ela tá esquisita? Olha o meu horário aqui no computador embaixo, ó. Estou gravando isso às 9h15 da manhã e ele tá colocando aqui ao 12h14. E qual que é a razão para isso? A razão para isso é que lá também no nosso settings, perto inclusive do language, está UTC, que é o tempo universal. Então vamos trocar o time zone para o seguinte, América/São_Paulo. E aí ele vai utilizar o time zone de São Paulo e aí bate justamente com o meu horário aqui. E só para testar, ele está com um tempo de criado em e atualizado em com o mesmo horário. Por quê? Porque ninguém atualizou ainda. Então deixa eu pegar aqui o elemento aqui do Google, vamos fazer aqui uma leve alteração, vou colocar aqui para HTTPS também. Vou salvar e veja lá o que aconteceu. Agora o tempo de atualização ficou para 9h16 aqui. Então maravilha, você já conhece nesse momento o poderoso sistema de administração do Django, que quebra muito galho para a gente prototipar a nossa aplicação web. Mas a gente precisa implementar a nossa funcionalidade, não vamos perder de vista o que é que a gente queria fazer. No fim do dia, o que a gente queria fazer é o seguinte, é fazer um redirect de acordo com o slug para o destino. Ou seja, para resolver este problema, eu preciso, a partir do slug, pegar o meu modelo de URL redirect a partir do slug e aí inferir qual é o destino a partir deste modelo. Ou seja, eu preciso recuperar esse elemento do meu banco de dados. Como eu faço isso? Nós vamos aqui importar o modelo URL redirect que nós criamos e aí eu vou acessar o atributo objects, que é uma interface que me dá acesso a todos os elementos que estão nessa tabela do banco de dados. E este atributo possui um método chamado get, que vai me retornar um e somente um elemento. Se ele não encontrar o elemento, inclusive ele vai dar um erro aqui. E aí eu vou fazer o seguinte, eu quero que o slug do meu redirect aqui seja igual ao slug que está me sendo passado como parâmetro aqui em cima. E aí eu vou ter aqui o meu URL redirect, que vai ser o meu modelo que está ali. Uma vez que eu tenho acesso a esse modelo, simplesmente eu vou dar um redirect para o meu destino. Então, um URL redirect, ponto, eu quero saber qual é o valor que está lá no nosso destino, ou seja, que nós salvamos aqui no nosso admin. Olha lá, se eu colocar Google, ele tem que me levar pro google.com. Vamos ver se funciona isso. Vamos acessar agora aqui o nosso localhost, porta 8000/Google. Vamos ver o que ele faz. Olha lá, redirect
para o Google. Vamos tentar agora o localhost e aí vamos colocar aqui o Python Pro, que foi o outro endereço que eu coloquei. Então, justamente aqui o redirect está funcionando. Então veja que nessa aula muito curta nós já conseguimos implementar a funcionalidade básica da nossa aplicação e aprendemos muitas coisas sobre o Django e como o Django ajudou a gente com o Django Admin, com os modelos, com as nossas views e as nossas configurações. Então eu sei que já é bastante coisa, mas veja que não é tão complexo quanto as pessoas costumam imaginar. Para a aula de amanhã, nós vamos começar a mexer com redirecionamento, porque esses redirecionadores de URL, eles não fazem apenas esse redirecionamento, eles fazem também estatísticas de acesso. Ou seja, quantas vezes o redirecionamento para o site do Google foi feito? Quantas vezes o redirecionamento para o site do Python Pro foi feito? Então, essas perguntas nós vamos resolver durante ainda esta jornada aqui. Então, amanhã nós começamos a ver a parte de relacionamentos dentro do banco de dados. E o que você achou dessa aula, hein? Muito massa, né? Você viu quanta coisa você já aprendeu em apenas 2 aulas? Pois é, e amanhã tem muito mais. Na aula de amanhã, você vai aprender a habilidade mais importante que você precisa desenvolver para conquistar a sua vaga em muito menos tempo. E agora, antes de fecharmos essa aula, eu quero saber se você continua ao meu lado nessa guerra contra toda a confusão e a falta de foco que te afastam da sua primeira vaga. Se você quer ser um Dev Pro e conquistar de uma vez por todas a sua primeira vaga, eu preparei uma surpresa para você. Mas você só vai ter acesso a essa surpresa se cumprir com a missão extra que eu preparei para você. Então, toque no botão aqui embaixo para cumprir a missão e ter acesso a essa incrível surpresa. E para finalizar, não perca hoje às 20 horas lá no meu YouTube o Fala Dev Pro. O Fala Dev Pro é uma entrevista ao vivo que eu vou fazer com um dos meus alunos contando como foi toda a sua trajetória até a conquista da sua primeira vaga. Logo na sequência, eu vou abrir uma sala virtual para tirar todas as suas dúvidas referentes à aula de hoje. Se você tiver alguma dúvida e quiser participar da sessão de monitoria, eu vou liberar o link da sala de aula ao final da entrevista. Portanto, acesse o link para a entrevista aqui embaixo e toque em definir lembrete para você não perder essa super entrevista. E o último aviso aqui para a gente finalizar, hein? Essa e as outras aulas da jornada só ficarão disponíveis até domingo às 23h59. Depois disso, elas sairão do ar. Então não perca tempo e aproveite essa chance de ouro. Te vejo hoje à noite.